Fala pessoal, hoje nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre modais de transporte. E nós vamos estar dividindo aí um pouquinho dos conhecimentos existentes dentro deles e como é o seu funcionamento. Nós dividimos modais de transporte entre 4 pontos: terrestre, aquaviário, aéreo e dutoviário. Dentro desses 4 pontos nós subdividimos eles. E aí falamos que dentro do terrestre temos o rodoviário e o ferroviário. Dentro do aquaviário trabalhamos com o marítimo, cabotagem, fluvial e lacustre. No aéreo temos os reguladores, que são os nacionais e os internacionais, e os regionais, que trabalham dentro de locais específicos. E no dutoviário temos oleodutos, gasodutos, minerodutos e dutos de saneamento básico. O que é importante a gente entender nessa diferenciação entre modais e esses pontos dos quais trabalhamos. Dentro do terrestre, rodoviário, como o próprio nome já diz, nós estamos falando de rodovias, estradas, tanto faz municipais, estaduais ou federais, e até as que interligam os países entre si, e é onde nós trabalhamos dentro de rodovias. Quando passamos para o modal ferroviário, nós trazemos à tona tudo que passa por linha férrea, e aí nós podemos citar como trens e metrôs atuantes dentro delas. Passando para o modal aquaviário, nós temos nessas 4 subdivisões os pontos a se atentarem. Dentro do marítimo, nós estamos falando de transporte internacional entre países, onde eu preciso entrar dentro do mar e atravessar as fronteiras. Quando nós falamos de cabotagem, é um modal que a gente também acaba entrando dentro do mar. O único aspecto de diferente existente dentro desse é que ele navega apenas pela costa daquele determinado país. Por exemplo, uma mercadoria que eu tenho que transportar de Santos até Rio Grande do Sul, nós estamos entrando dentro do mar, porém apenas em águas nacionais, nós não entramos em águas internacionais. E aí citamos como cabotagem, que nós estamos falando apenas da costa. Qual a vantagem disso? É que nós podemos ter um desembaraço de documentos muito mais rápido e muito mais propício. Dentro do fluviais nós estamos falando de transporte por via de rios e no lacustre por lagoas ou lagos. Dentro do aéreo, nos reguladores, nós estamos falando tanto de transporte nacional quanto internacional no aspecto de mercadorias, e os regionais, que são aqueles atuantes que trabalham com o transporte de pessoas e mercadorias em conjunto, onde nós podemos pegar e reduzir os valores de trabalho. No modal dutoviário, nós usamos o oleoduto, o gasoduto, que a gente tem como maior exemplo aqui no Brasil o gás que vem da Bolívia até nós, os minérios e o saneamento básico, que quase todas as cidades brasileiras detêm esse aspecto. Dentro dessas vertentes, a gente tem que analisar 2 fatores extremamente importantes. O primeiro é quanto que é o custo de infraestrutura para a aplicação desse transporte. Quanto que eu vou gastar para fazer toda a infraestrutura para que ele possa rodar. E posteriormente isso, eu tenho que analisar os custos de trajeto realmente, quanto que gasta. Um exemplo das rodovias são quanto que cobra-se para eu construir essas rodovias. E aí depois o quanto de combustível e assim sucessivamente entre o transporte eu vou ter de gasto. Nessa análise é notório que tem modais que têm um custo menos elevado e outros que têm um custo mais alto. Isso nós podemos distinguir em diversos modos. Por exemplo, o terrestre, o custo de infraestrutura da ferrovia ele é muito mais elevado do que da rodovia. Porém, quando a gente fala do custo de transporte da mercadoria, a gente já tem um ganho em prol do custo do ferroviário. Quando nós partimos para o aquaviário, ele é um modal que tem baixa infraestrutura, até porque nós já temos todos os mares prontos, mas aí nós temos o custo de infraestrutura de portos e preparar esses portos para que isso possa acontecer. A gente tem dentro dos modais aquaviários uma definição como modal lento, que ele não tem rapidez, porém ele tem os custos extremamente baixos de transporte também. Enquanto ao aéreo, que a gente segue mais ou menos nessa linha de pensamento, onde nós precisamos apenas aplicar os nossos investimentos em aeroportos, a gente tem como custo de transporte em si um custo extremamente elevado. E é natural que a gente entenda que dentro do modal aéreo, ele é um dos maiores modais utilizados para equipamentos ou até produtos de alto valor agregado, muito utilizado para equipamentos tecnológicos, joias preciosas ou até órgãos,
que precisa de rapidez no transporte e ele tem um custo elevado. E no rodoviário, ele tem um custo de infraestrutura extremamente alto, mas uma vez com essa infraestrutura pronta e ela extremamente controlada, o trajeto do produto ele passa a ser barato. É natural que dentro desses transportes a gente faça uma análise do quais são os pontos positivos de cada um, quais são os pontos negativos de cada um, coisa que nós faremos mais para frente e falaremos modais por modais, para que possa ficar um entendimento bastante claro, para que todos consigam entender os pontos positivos e os pontos negativos de cada modal. Nesse primeiro momento, é interessante que nós tenhamos um entendimento que dentro desses distintos modais existentes, a gente tem a possibilidade de trabalhar com inúmeros deles. No nosso país, no Brasil, nós detenhamos 80% dos nossos transportes acontecendo dentro do modal rodoviário, o que não é uma vantagem competitiva para nós, devido ao longo distanciamento entre os estados. Seria muito melhor a gente ter um investimento no modal ferroviário, mas por determinados momentos não foi isso que pensou os nossos governantes e dessa forma a gente teve um investimento no modal rodoviário, coisa que poderia ser corrigida ao longo do tempo. E nós vamos conseguir fazer essas correções, espero eu, dentro de todos os tempos estipulados. Quando nós pegamos e falamos dentro de cada modal, todos eles têm seus pontos a serem beneficiados e os seus pontos maléficos de transporte. Dentro do modal de fluvial, por exemplo, a gente tem uma problemática que são as larguras do rio e a profundidade dele na hora de fazer o nosso trajeto. Porém, ele é um modal com infraestrutura quase pronta, então eles têm os custos baratos. Dentro desse modal marítimo, que a gente pode trabalhar tanto, a gente tem um aspecto de tempo, que ele é muito longo. Porém, a sua capacidade de carga é enorme e é onde acontece o maior número de importações e exportações do país. Existe a intenção de mesclar modais e de trabalhar com vários modais ao mesmo tempo, coisa que nós veremos no próximo vídeo também. Dentro disso, no aspecto de transporte, do qual nós vamos trabalhar daqui em diante, é natural que nós entendamos que dentro da cadeia de suprimentos, aonde o produto sai, desde o fornecedor até o cliente final, nós temos dois tipos de transporte a serem atuados. Os transportes externos, que é quando eu levo do fornecedor até um centro de distribuição, de um centro de distribuição até uma fábrica, da fábrica até o varejo e assim sucessivamente. E os transportes que acontecem internamente dentro das empresas. Nesse momento, nós vamos focar no transporte externo, que é o transporte onde eu elevo de um local para outro. Então, nós vamos trabalhar com a vertente de clientes e fornecedores. Nesse aspecto, nós trabalhamos com 3 pontos que devem ser extremamente analisados, que são os tipos de cargas que nós temos. Nela, nós dividimos entre consolidação de carga, que é onde, em inúmeras fábricas, eu faço a produção e elevo isso até um armazém de distribuição, ou que nós chamamos de centro de distribuição também. Nesse centro de distribuição, eu faço toda a unificação dessa carga, consolido ela e envio para um determinado cliente. Vemos no exemplo aí que temos da fábrica A, B, C e D saindo transportes de 8, 6, 7 e 5 toneladas e nós unificando isso dentro de um único armazém. E a hora que esse produto vai para o cliente, ele vai num caminhão maior de 26 toneladas. Dentro desses aspectos que nós trabalhamos, que nós unificamos, ele é um aspecto de modalidade para nós fazer as nossas distribuições. Da mesma forma que eu posso ter vários fabricantes fornecendo para um centro de distribuição e oferecendo para um único cliente que eu estou consolidando a carga, eu posso ter o inverso disso, que é o fracionamento de carga. Dentro desse fracionamento de carga, nós estamos falando da situação oposta, aonde eu tenho um único fabricante que ele leva até o centro de distribuição e dali em diante eu posso mensurar vários clientes. Então, ao invés de eu ter um único cliente, eu tenho cliente A, cliente B e cliente C atuando dentro desse processo. Ao invés de eu consolidar, eu vou fracionar a carga dentro do meu armazém de distribuição. Quando nós trabalhamos com essas vertentes, é óbvio que vem uma dúvida logo à nossa cabeça. E se eu conseguisse pegar e mesclar todo esse sistema e eu receber de vários fornecedores, de vários fabricantes, e eu fornecesse para vários clientes? Nós temos um nome para isso também, que é a distribuição combinada.
onde nós pegamos e aderimos de vários consumidores, de vários pontos de fábricas, nós unificamos tudo, fazemos toda a separação de estoque e elevamos isso a vários clientes. Essas 3 modalidades têm que ser claras na nossa cabeça para que nós conseguimos entender quais aspectos de transporte a gente vai começar a trabalhar dentro dessa modalidade. Quando nós pegamos e trazemos isso à tona, que existe inúmeros modais de transporte, onde eu tenho a capacidade de fazer o transporte externo da minha empresa. E além de eu ter essas modalidades de transporte, eu tenho a forma que eu vou fazer essa distribuição, isso começa a trazer clareza na nossa cabeça de onde eu encontrar a melhor forma de fazer a entrega da mercadoria para os nossos consumidores. É natural que com a evolução, com a globalização e com todos os aspectos novos que nós temos para trabalhar, esses modais acabam aumentando dia após dia. Mas o ideal é que nós entendamos dentro desse primeiro momento que os custos existentes deles e a existência de cada modal com a forma de distribuição pode trazer formas competitivas para a nossa empresa. Eu espero ter podido agregar alguma coisa para vocês e dentro dos próximos vídeos nós vamos trabalhar com essas modalidades de estoque. Muito obrigado!